E aí pessoal, Joca aqui, e hoje eu venho até vocês humildemente, singelamente, trazer a nossa crítica da adaptação live action de One Piece. Mas calma lá, calma, antes de nos punir por falarmos da obra mais genial já criada, idealizada pelo maior gênio da história da humanidade, apenas pausem, escutem o que eu tenho a dizer e depois, gente, só depois decidam se irão descarregar o seu ódio sobre nós, porque sim, nós não gostamos. Então, acontece que eu admito, nós da Quatro Mundo fomos derrotados, sim, perdemos, nós não podemos vencer o Deus moderno do hype. Nem toda a lógica ou todos os fatos, nem todos os argumentos do mundo podem vencer do poder da propaganda e do poder dos sentimentos que ela é capaz de gerar nos seres humanos. Basta um trailer, uma musiquinha de fundo épica, uma compilação das poucas e melhores cenas de ação e efeitos especiais de uma produção para incendiar o coração dos fãs de uma obra e transformá-los em crianças cheias de esperança e expectativas, como se estivessem na fila para entrar no parque de diversões. Nem mesmo o histórico da Netflix de destruir obras orientais com suas adaptações lacradas grotescas, nem mesmo a lembrança amarga de Death Note, Resident Evil, Cowboy Bebop ou Cavaleiro Zodíaco, nada disso pode abalar o hype criado por especialistas do marketing que criam propaganda para produtos que serão consumidos em toda parte do mundo. Eu admito, eu sou pouco, eu sou limitado, eu sou muito pequeno, esse canal é muito fraco, não posso vencer do hype. A propaganda é tão poderosa que faz as pessoas amarem e defenderem e brigarem e enlouquecerem com quem critica ou quem levanta alguma dúvida ou questiona uma produção antes mesmo dela ser lançada. E nada, gente, nada pode ficar no caminho desse sentimento induzido de histeria e expectativa. E por conta disso, nós humildemente decidimos então criar esse quadro e só fazer a nossa crítica depois que o grande, supremo, poderoso, estrondoso, maravilhoso hype passar. Nesse pequeno intervalo de tempo aqui que há entre o fim do hype de um produto e o início do lançamento do próximo produto. Nessa pequena janela será onde faremos as nossas críticas. E esse é o quadro Depois do Hype. Mas aí vem as perguntas que esse canal sempre buscou responder. A adaptação é boa? Tem lacração? Bom, a adaptação não é ruim, gente, mas ela não passa assim de um resumão live action de tudo o que acontece na primeira dúzia de episódios da série animada. Só que os atores nem de longe possuem o mesmo carisma que os personagens da animação original. E digo isso por causa da aparência deles mesmo. O Luffy, por exemplo, ele tem se a gente pegar lá o Luffy do anime, do mangá, ele tem um rosto fino, gente, com olhos esbugalhados, acentuados por um nariz pequeno e pontudo, o seu cabelo é liso e completa então ali uma moldura para o rosto desse personagem tão carismático que todos nós amamos. E essa configuração específica de detalhes, de designs, de formas que faz o Luffy ser o Luffy, que faz ele ser um personagem fictício, totalmente cartoonizado, mas que é capaz de nos cativar com seu sorriso, nos emocionar com suas lágrimas e nos fazer nos sentir parte desse mundo mágico de One Piece. Mudar minimamente qualquer parte do design do Luffy pode descaracterizá-lo, da mesma forma que ocorreu lá com os personagens do Naruto, quando acabou o mangá e começou Boruto e um outro cara começou a desenhar. Geral achou estranho, todo mundo achou, cara, isso aí tá muito esquisito. Embora fossem os mesmos personagens, com a mesma personalidade, blá blá blá. Em mangá, o design é Deus. E personagens de mangá, cara, geralmente são personagens muito simples, com poucas camadas na personalidade. Boa parte do carisma deles é trabalhado no aspecto visual. E tudo bem, o mangá é uma arte visual, é assim que é pra ser mesmo, tá? Agora imagine se do nada o Oda parasse de desenhar o Luffy no estilo que estamos acostumados e começasse a usar o estilo Cow Arts das animações da Cartoon Network de hoje em dia, tipo Steven Universo, e aí dissesse assim, ó pessoal, a história é a mesma, pessoal, o roteiro é o mesmo, as aventuras são o mesmo, o que importa é o roteiro, o que importa é a qualidade da história, mesmo que o desenho seja Cow Arts feito por computador. Será que isso iria impactar na qualidade da obra? Será que isso ia impactar no carisma dos personagens? Sim ou claro, gente? É uma pergunta retórica.
E acontece que o ator principal do live action não se parece nem um pouco, sequer lembra, nem de longe, nem de cantinho, nem de perfil, nem de ladinho, ele não lembra em nada o Luffy da série animada ou do mangá. E aí, todo o carisma visual do personagem se perde, simples assim. Mesmo que ele diga as mesmas falas que Luffy, mesmo que ele tente imitar os gestos, a expressão corporal do Luffy, imitar ali o jeito entusiasmado do personagem, ele fica parecendo uma imitação barata. E sem Luffy, a alma de One Piece se vai pro ralo, entendeu? Então, mesmo que a fotografia esteja linda, que os atores coadjuvantes, em muitos casos, se superem e carreguem a produção nas costas, a trilha sonora seja maravilhosa, a alma, o coração, o núcleo, o principal não está ali. O Luffy não está ali. E para piorar, o fato de ser um live action e da Netflix ali ter dificuldade em reproduzir os poderes do Luffy com efeitos especiais, faz com que a produção tire ainda mais o foco do Luffy, diminua ao máximo as suas cenas de luta e jogue toda a atenção sobre os coadjuvantes. E isso faz essa falta do Luffy, essa escassez do Luffy, que já era gritante, se tornar ainda maior. O que aconteceu foi que a Netflix se aproveitou daquela fala do Oda, do Luffy, talvez ter a aparência de um brasileiro, para transformar ele um clone daquele teu primo esquisito de Aracaju. E eu vou nem comentar a discrepância que tem entre a aparência do Luffy criança do mangá e da série animada e o da Netflix, né? Que parece uma fusão do Franklin Richards lá da série Eu, Patroa e as Crianças com o Cirilo de Carrossel. E por que isso? Por que os caras fazem isso? Simples, para serem subversivos. Sempre tem que haver a tal da quebra de expectativa. Sem isso, parece que os caras não sentem tesão em adaptar uma obra. Para piorar, a série ainda muda drasticamente a etnia e a caracterização de vários outros personagens, como o Usopp. Embora o Oda tenha dito que ele seria de origem africana, cara, ficou muito estranho, ficou muito diferente. A Nojiko aqui ficou irreconhecível e o Lucky Rowe é um personagem menor, nem todo mundo ali se importa com o Lucky Rowe, mas eu gosto dele, cara, e ele foi totalmente alterado. Ele não parece Lucky Rowe, parece um Mussum, cara, bem na real. Fala a real, parece um Mussum. Mas tudo bem, poderiam ser aquelas lacradas satélites, aquelas lacradas que não interferem em nada na história, na trama, na narrativa. Vocês vêm dizendo, não, mas é que são lacradas apenas, mudam, mas a história permanece ali. Será mesmo? Então aqui a gente tem que analisar o que foi que a Netflix fez com o Arlong. Meus amigos, no anime, aquele plot do preconceito que há contra os tritões e o ódio que o Arlong sente, eles são mostrados assim de uma forma bem natural. É tipo um pedaço do world building do One Piece. Da mesma forma, digamos assim, entre muitas aspas, pessoal, entre muitas aspas, existe no Senhor dos Anéis um certo racismo contra os orcs. Porque os orcs, dentro da lógica, dentro daquele universo, dentro do world building do Senhor dos Anéis, os orcs são terríveis, são malvados, eles são absolutamente maus, porque eles foram criados magicamente pelo Sauron e pelo Melkor para serem maus. Mas isso que significa que há um paralelo, que o Senhor dos Anéis quer ensinar as pessoas a serem racistas com as etnias de seres humanos na vida real? Claro que não. Da mesma forma, eu acho que o Arlong foi criado simplesmente para representar o conceito de alguém que sofre preconceito, opressão social, e que isso pode comunicar com todos os tipos de opressão social ao redor do mundo, porque a forma como o anime, como o mangá tratam isso é muito sutil, gente, é muito elegante, é muito bacana, e talvez tenha inspiração ali um pouquinho ali naquela ideia do professor Xavier contra o Magneto, naquela questão, enfim, é uma coisa muito bem trabalhada. Já o Arlong da Netflix, o Arlong da Netflix, cara, parece muito, mas muito específico. Quando ele fala, parece especificamente um militante do Black Lives Matter lá da Califórnia. Ele foi recortado, podado, moldado, amassado para estabelecer paralelo apenas com o discurso identitário da esquerda americana e não ser mais uma representação de qualquer oprimido de qualquer parte do mundo. E isso porque a esquerda americana é seletiva, enxerga apenas o próprio umbigo. Para eles só interessa criticar o preconceito do branco americano com os negros ou
com os imigrantes, a opressão que as mulheres passam nos países islâmicos, a brutalidade que certas ditaduras e governantes africanos cometem, ou a versão live action do livro 1974 que a ditadura Xing Ling criou na vida real, nada disso importa. Um Arlong como o do anime poderia ser amado por muitas pessoas, ele poderia gerar identificação com muitas pessoas, com muitos tipos de oprimidos, até mesmo com os nerds, tão maltratados, excluídos, difamados, inclusive pelas próprias corporações da cultura pop. E o que a Netflix quer é mijar em cima de One Piece como um cachorro que tenta marcar território para depois dizer: essa obra pertence a nós da esquerda, e se você gostar dela e não concordar com a nossa ideia política, se você gostar de One Piece e não votar no político que eu quero, então você não entendeu nada de One Piece. E é igualzinho eles já fazem com X-Men, faziam com Harry Potter antes da J.K. Rowling se revelar, e tantas outras obras aí que eles tentam mijar em cima e marcar território como se pertencesse a eles. E se você gostou daquela obra e não vota no político que eles querem, então você não entendeu nada. E essa, pessoal, é só a primeira temporada, e nós sabemos que eles pegam leve na primeira temporada, a gente sabe que a lacração vai comendo solta mesmo, é conforme as temporadas vão passando e o público vai se fidelizando. Mas claro, gente, há coisas boas na série. Os coadjuvantes, em especial Zoro e Nami, são muito bons. O Bug ficou um pouco mais sombrio, ficou mais legal aqui no live action do que no anime. E o ritmo mais acelerado da série favoreceu a primeira metade dela, a narrativa dos primeiros episódios, que no anime, vamos falar a verdade, são bem arrastados, bem chatinhos, bem cansativos. O problema é que esse ritmo acelerado prejudicou no final, porque quando começou a estabelecer, já tinham juntado o Chapéu de Palha, estabeleceram um Arlong ali, eu achei que ficou meio apressado, meio rushado, meio nervoso. Eu achei que ali eles deviam ter diminuído o ritmo e voltado a narrar os eventos conforme o ritmo do anime, porque nesse ponto o anime já tinha dado uma engrenada. Mas tudo bem, de forma geral esse ritmo aí é bom para trazer para os novos fãs, apresentar essa obra para os novos fãs que não vão ter paciência para assistir 300, 800 mil episódios até chegar na parte que fica boa. Mas como eu disse, pessoal, a alma não está ali. Esse é um One Piece que parece uma versão mais barata e mais infantilizada de Piratas do Caribe. É um One Piece com um Luffy que não parece o Luffy, e que um Luffy que só luta um pouquinho, sabe? E só de noite, sabe? No escurinho, sabe? Bem escondidinho, porque a verba do efeito especial tá acabando. A minha nota para One Piece da Netflix é um 6 de 10, mais um 6, bem, raspando quase um 5, pessoal. E o lacrômetro, para mim, ficou em 9 de 10, tá? Mas onde que teve lacração, joga só porque o personagem lá ele é diferente da... No casting, rapaz, teve lacração no casting, teve lacração na caracterização, teve lacração no subtexto da série, teve lacração no intertexto da série e na metalinguagem da produção. E se você não sabe o que essas coisas significam, ou nem sabia que elas existiam, então você não sabe nada de crítica, então você nunca viu nada de crítica, só o que você faz é assistir youtubers que explicam de um jeito engraçado se eles gostaram ou não gostaram de alguma coisa, tá? Crítica mesmo, então, você desconhece, tá? Joga essas coisas no Google, vai ser bom pra você aprender. E elas existem, beleza? A série não se trata só do que os personagens falam ativamente, mas tem a questão do subtexto, intertexto, tudo isso que eu já falei. Não vou ficar explicando aqui porque isso é muito chato, é conteúdo pra você estudar por conta em casa, se você quiser melhorar. Enfim, pessoal, esse foi o nosso review de One Piece depois do hype. Espero que tenham gostado da proposta desse quadro, espero que tenham gostado do vídeo, que deixem um like, se inscrevam no canal, que ative o sininho e façam todas essas coisas que ajudam demais um canal nanico como o nosso a crescer. Queremos ficar gigantes, queremos que as nossas críticas atinjam milhões de pessoas, queremos tretar com outros youtubers gigantes maiores e criar 1 milhão de confusões que vocês vão gostar de assistir, e acredite, vai ser muito legal. Enfim, meu povo, muito obrigado pela atenção de sempre, até a próxima. E fiquem com Deus.